TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligados aí, Janela do Céu, iniciando aqui. Hoje a Michele Guterres de Canela aqui comigo para contar o testemunho dela e a experiência que ela teve com Cristo. Tudo certo, Michele? Tudo certo, boa noite, irmãos. E é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Podendo falar das maravilhas que o Senhor tem feito, né? Então, Michele, começa contando para nós aí os teus primeiros passos com Cristo, o que estava acontecendo na tua vida, que o Senhor te alcançou lá, né? Amém. A minha família, né, desde dos meus 4 a 5 anos ali, a minha mãe já frequentava na cidade onde nós somos natural. Cultos, né? Nós íamos numa congregação, enfim, e eu tinha já aquela rotina, né? E aquela vivência dentro da igreja cristã, né? E aí, quando a gente veio morar na cidade de Canela, eu conheci meu esposo e ele era católico, e a gente assim casou na católica e permaneceu. Tivemos um convite para termos um grupo, né? Participar de eles chamam um encontro de casais com Cristo, né? E esse encontro de casais com Cristo dava continuidade a encontros mensais nas casas das pessoas que ali estavam participando, né? E nós aceitamos, porque eu sempre tive o entendimento que é preciso tu buscar, é preciso tu ter fé, é preciso tu crer em algo, né? E eu aceitei, a gente foi, e a gente ficou por 7 anos com esse grupo na casa. E aí, só que eu tinha sempre internamente que não estava me suprindo, porque eu sabia que a gente podia chegar. A explicação que eu tentava dar para o meu esposo era que eu sabia que a gente podia ter mais a proximidade do Senhor, através da oração, através da nossa busca por Ele diária. Só que é difícil tu explicar às vezes, né? Sim. Para quem não teve essa experiência, né? Porque para mim era maravilhoso louvar o Senhor, para mim eu achava muito legal a gente ir para o culto, a gente orar, a gente, né? Era muito bacana. E já na Igreja Católica eu achava mais gelado, né? Uma coisa mais fria, uma coisa não Sim. tão próxima assim, né? E aí foi aonde eu um dia, já fazíamos 7 anos que nós estávamos no grupo, e eu comecei a ir nos grupos familiares, porque a minha mãe, aqui em Canela, frequentava a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e o meu irmão. E eu comecei a ir nos grupos, assim, visitante, só visitante. Eu falava para o Maurício, ele nunca foi contra, né? E aí eu ia. E aquilo me encantava, assim, aquilo tocava, era muito bom. Os primeiros, então, eu voltava saltitante de feliz, né? Digo, é aqui que eu quero ficar. Só que aí eu tinha aquele lado de ter que explicar para ele, né? E aí chegou um momento em 2018, foi, que era o ano que nós estaria em agosto, fechando 7 anos daquele grupo. Eu falei para ele que eu não sentia mais no coração vontade de nós dar continuidade, né? Só que aquilo não dependia somente de nós, porque nós tínhamos mais 5 casais juntos, né? Daquele local. E aí que eu queria avisar eles e o que que ele achava, né? Como meu esposo. Eu sempre respeitei muito a opinião do Maurício, né? Perante a nossa casa e as nossas decisões, assim, nunca foi uma coisa, eu vou para um lado e tu vai para o outro, a gente sempre conversou sobre isso. E aí eu falei, e ele super disse assim, não, se tu gostou e se tu quer parar, eu também, eu te apoio. E, irmã, não vou mentir, eu fiquei muito feliz, assim, que eu não pensei 2 vezes em mandar aquela mensagem e avisar que nós não íamos mais participar, né? E foi aí que eu dei início à caminhada na Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque daí isso foi em 2018, agosto de 2018, e quando foi 2019, eu já quis me batizar, eu busquei pelo batismo, eu comecei a frequentar sozinha, posso dizer, né? Ele sabia, nunca me proibiu, nunca me questionou, mas eu ia sozinha em alguns grupos, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir que ele me desse, né, a oportunidade de falar para o Maurício, de convidar ele para experienciar o que eu estava vivendo, e ele aceitou e foi onde eu consegui dar um início ali da nossa caminhada. Uhum.
E antes desse período, pelo que eu entendi, tu foi criada dentro de uma igreja, né? Com essa relação já com Cristo. Sim, E teve um sim. período, então, que tu ficou afastada. Sim, quando a gente veio para Canela, a gente começou quando pequenos, né, com a minha mãe ali nos levando, só que depois com a juventude ali, a gente não tinha um lugar certo que a gente ia, Uhum. a gente era visitante, né? Sim. E aí, quando eu vim para Canela, eu não vou mentir para a irmã aqui, tudo que me convidavam, antes de eu conhecer o Maurício, tudo que me convidavam da igreja evangélica para ir, eu ia. Eu gostava, eu era bem pentecostal, assim. Era Aham. glória a Deus, aleluia. Sempre gostei, me sentia em casa mesmo. Uhum. E aí, às vezes, uma colega de trabalho falava, eu ia, mas nunca eu sentia assim, ó, vou congregar neste local. Sim. Mas Nunca sempre assim, estava buscando, assim, mas sempre essa eu comunhão buscava com algum, Cristo. aham, louvores, assim, sempre na minha casa, o Uhum. que eu pude escutar de louvores, eu escutava, enfim, louvava, adorava louvar na frente da televisão, do rádio, enfim. E aí eu ia, só que eu ia como visitante, nunca me Sim. senti membro Entendi. daqueles locais, né? E foi na Igreja do Senhor Jesus Cristo que, através dos grupos familiares, que eu me senti parte daquele corpo e disse, é aqui que eu Uhum. quero ficar, é aqui que eu quero congregar e fazer parte dessa caminhada, né? Interessante isso, né? Porque dá pra se dizer, né, que a semente tu recebeu muito pequena ainda, né? De ter esse início, né? E mesmo assim, sempre é como se tivesse Deus ali sempre te puxando pra próximo, né? Sempre querendo que tu estivesse conectada em algum caminho, né? Até então tu encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? É interessante isso, porque às vezes a gente ignora um pouco as crianças, né? Estão na igreja e tal, ai, deixa ela, nem vou trazer junto, deixa pra lá, né? Mas a verdade é que quando a semente entra, né? Com certeza aquela pessoa vai retornar, se chegar a se afastar, vai retornar para o Senhor e sempre vai ter aquela ligação com Cristo, né? E aí, depois de começar a congregar, então, no grupo familiar, como é que foi essa tua experiência de realmente conseguir sentir que talvez ali tinha algo diferente, se sentir membro e tomar essa decisão de congregar na igreja do Senhor Jesus Cristo? a, a, a questão dos grupos, assim, eu sempre achei que eu amo os cultos, amo estar na igreja, mas eu vejo que sim, a igreja não é um local onde a gente consegue ter mais compartilhar. Uhum. Às vezes até tu chegava, por exemplo, digamos, eu poderia chegar num culto triste, o Senhor me alimentar, o Senhor me trazer uma paz interior, mas às vezes o compartilhar que iria me edificar, tu não faz no culto, né? Onde é que tu tem um espaço maior para que tu possa dialogar, para que tu possa contar tuas experiências, ou ouvir experiências de alguém, né? E aquela experiência que a pessoa está contando ser algo que tu está vivenciando naquele momento. Uhum. Então foi algo assim que para mim abriu assim um, um leque de opções de que sim, era ali que eu queria ficar, porque ali falava sobre ego, ali falava sobre perdão, ali falava sobre rejeição, e aí eram coisas que, infelizmente, nas reuniões que eu tinha na Católica não era isso, né? Porque nós tínhamos um livrinho para seguir, e nunca se falou da Bíblia, da palavra. Tinha orações, coisas que a gente decorou e que chegava um dado momento que tu nem mais olhava o livro, entendeu? Era uma coisa mais rotineira. Uhum. E lá nos grupos, eu vi que o Senhor falava comigo. Ele queria transformar a Michelle. Ele queria transformar, porque hoje eu falo, irmã, que eu não busco, e é uma coisa que eu chego a ser repetitiva, eu não busco o Senhor para transformar, mudar o outro, né? Eu busco o Senhor para me mudar, porque eu quero ser um bom testemunho. Verdade. Eu quero ser uma pessoa que realmente expressa o que está vivendo, o que está aprendendo no Senhor, né? Que é Uhum. o amor, que é a mansidão, que é a humildade, né? Coisas que o Senhor é que nos ensina. Então, ali naqueles grupos, eu realmente ficava assim impactada com a quantidade de conteúdo assim que vinha. E todos os assuntos batiam naquela Michelle. Aquela Michelle que muitas vezes estava triste, não sabia com quem conversar, mas era para mim conversar com Deus, era para mim confessar coisas para Deus, né? E aquilo foi me trazendo uma realidade lá do passado, que eu lembrava assim de nós ir para o culto com a minha mãe, nós tínhamos o nosso lanchezinho num saquinho assim, e ela dizia assim, ó, ninguém fala agora, é momento de louvar, confessar, orar a Deus, e aquilo foi me arrebentando lá para aquele momento que eu tinha, assim, Uhum. experiências com o Senhor, mas, claro, por ser pequena, não tinha Sim. tamanho entendimento, né?
E aí aquilo ali foi onde me captou assim uma vontade muito grande no coração Uhum. de ficar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, é contigo que eu quero estar, eu quero viver por ti, para ti, em todos os lugares da minha vida, em todos os setores, fosse no trabalho, e até quando a irmã falou a questão do lá de trás, sempre eu vejo sim o amor do Senhor, sabe? Em todas as coisas, porque em todos os lugares, irmã, que eu estava, mesmo quando eu estava distante dele, digamos assim, na minha mocidade, eu via que ele botava pessoas que eram do Senhor, porque teve mães de amigas que eu ia na casa delas para ir num culto, ou para frequentar a igreja que a mãe da amiga ia, não porque eu estava indo com a amiga, às vezes a amiga até dizia, tu é até louca, eu não quero ir, mas eu ia porque eu gostava. Então eu vejo que ele teve cuidados assim de colocar pessoas certas no meu caminho, Uhum. que ou falavam do Senhor ou me convidavam para estar na presença do Senhor, né? E isso só aflorou cada vez mais essa busca, né? Com certeza, né? O Senhor vai nos rodeando, parece, né? Até que a gente Hum. chegue pra ter comunhão de verdade com Ele, né? Pra ter entendimento de tudo aquilo Ah. que Ele deseja pra gente, né? E qual foi, assim, o primeiro material ou a primeira experiência que tu teve interna com o Senhor? Eu creio que foi o meu batismo, né? Que eu tomei uma decisão assim, quero e é para ontem, e me batizei, só que no dia que eu me batizei, eu não contei para o meu esposo. Eu fui num grupo familiar, né? E já fui pronta, que eu ia me batizar e certa, e orando a Deus e dizendo, Senhor, é o Deus do impossível, né? Prepara já o coração do Maurício e tal, que quando eu chegar, tô batizada, eu sou do Senhor, né? E aí, irmã, foi totalmente ao contrário, porque eu me batizei feliz e tal. Quando eu cheguei em casa, o inimigo me acusou muito, sabe? Me trouxe, assim, uma noite perturbante, porque ele me acusava que o Maurício ia ficar bravo, que eu tinha feito a pior loucura da minha vida, que o Maurício ia se sentir traído, e aquilo começou a me trazer um medo, uma insegurança. E aí eu vi que eu tava o homem de pouca fé, né? Porque eu falei da boca para fora que o Senhor era o meu Salvador, o Deus do impossível, mas eu não criei naquilo, né? Então eu estava sendo só o quê? Ouvinte. Eu não estava, né, deixando ele realmente trabalhar na minha vida. E foi aonde eu vi que eu precisava buscar mais, ter mais experiência com ele e buscar materiais, buscar na palavra, para mim ter essa consciência de que tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, ele vai fazer o seu agir. O meu dever é orar e o dele é agir, né? Uhum, com Só que certeza. para isso eu tenho que estar com o meu coração aberto verdadeiramente para ele, É. né? E teve algum Então, material que te trouxe alguma experiência, assim, desse início de disposição mesmo, de transformação? eu creio que foi o curo interior, né? Que eu digo que ele é o carro-chefe, né? Uhum. Da nossa igreja e da editora, porque ele fala para todos e de tudo. Eu acho que não tem quem não tenha que curar internamente alguma coisa, né? E eu vi que ali no cura interior eu tinha muito perdão retido, assim, eu tinha muitas feridinhas abertas, muita coisa assim que passou, até por eu vim de um lar que era um lar onde a mãe era pai e mãe, né? Porque meus pais eram separados e eu tinha aquela questão da paternidade, a falta da paternidade, né? Eu não tinha entendimento que, na verdade, eu nunca tive falta de paternidade. Eu fui no encontro com o Senhor que ele me mostrou que ele sempre esteve comigo, eu sempre tive um pai, Uhum. né? Mas eu precisei passar por aquele processo para me entender que o Senhor estava me revelando quantas coisas lá dentro internas estavam me ferindo e não me deixavam eu avançar como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, muitas vezes, por causa desses julgamentos, né? A justiça própria, o ser o Senhor da minha vida, né? Eu queria ser o Senhor da minha vida, então eu creio que o cura interior foi assim para mim uma lavagem mesmo, que ele me expôs bastante e me mostrou o quanto eu tinha que mudar para mim servir esse Senhor que eu queria tanto e almejava tanto, né? Interessante também esse desejo que o Senhor já colocou no teu coração de servir, né? De ter
não só de ser membro, né? Mas de realmente estar ativo ali com o Senhor, né? Não também só de atividades, mas de ter essa comunhão, né? Se eu falo, o Senhor ouve, né? E o Senhor É. fala e eu ouço também, né? Ter essa comunhão de verdade, né? E como é que foi chegando essa transformação do Senhor dentro da tua casa, na tua vida, no teu filho, no teu esposo, na vida familiar? Eu creio que chegou assim pela minha mansidão que eu comecei a mudar assim, porque eu sempre fui muito delegada, assim, muito autoritária no sentido assim, é que eu vinha de uma casa que era a mãe que mandava em tudo, né? Era a mãe que dizia o sim ou não. Era a mãe que permitia e não permitia, né? Então eu achei por um bom tempo dentro da minha casa que eu tinha que ser assim, que ser mãe era ser isso, que ser esposa era ser isso, sabe? E às vezes eu achava bonito dizer assim, enquanto o Maurício está vindo, eu já estou indo, já fui, já fiz, já. E não era isso, porque muito o Senhor me revelou que eu me privei de algumas coisas assim, que eu fiz o papel errado, né? Porque eu estava tirando a autoridade do meu esposo, do meu cabeça dentro de casa, né? E aí era onde vinham as frustrações, porque aí se batia algumas decisões que não era para mim ter tomado, né? E aí eu vi que o Senhor começou a entrar mesmo verdadeiramente aí e contagiou. Acho que o buscar de toda a família foi através disso, a mudança, né? Porque eu creio, né, irmãos, que abençoar o Senhor abençoou a todo mundo, Com porque o certeza. sol nasce para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, né? Porém, transformar é para alguns. E eu tenho que ter, assim, eu acho, por isso o meu desejo de buscar e de servir Ele de todo o meu coração, que eu tenho que ter essa realidade que, olha quantas mil pessoas nós temos. Uhum. E o Senhor nos escolher, e o Senhor nos Verdade. tocar, e o Senhor nos trazer para ter essa realidade que a gente tem hoje, né? Que é a falta da necessidade. Qual necessidade de tu ser aprovado por alguém? A necessidade de tu ter que ter algo para se sentir feliz, Uhum. né? Então eu hoje vejo e glorifico assim o Senhor através dos meus louvores, através quando a gente foi convidada a louvar, né? Eu disse, mas eu não sei cantar. Mas aí depois eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, mas eu vou fazer o possível para cantar o melhor possível para ti, porque eu quero agradar a ti, né? Então eu vejo que hoje eu quero sim, eu não quero estar com a água no tornozelo, como eu testemunhei aqui em Canela no culto terça-feira. Todo culto que eu vou, todo encontro que eu vou, todo momento que eu tô, seja com os irmãos, em comunhão com irmãos, assim, eu sempre digo assim, ó, me dá experiências contigo, Uhum. né? Me transforma, me expõe se tiver que me expor, mas me faz eu ser melhor que ontem, né? Porque hoje eu quero agradar a Deus. Eu não quero agradar mais o mundo e as pessoas, porque antigamente eu me frustrava muito. Eu sempre quis agradar o outro, né? E era ali onde eu me frustrava, né? E isso só o Senhor traz essa realidade de que o nosso ser, o ter e o sentir é em Cristo, né? Não é em algo natural, né? Que isso sempre vai trazer frustração, né? Sempre vai trazer problema, porque a gente nunca vai conseguir alcançar isso no mundo, né? Sem o Senhor. E só com Cristo a gente consegue compreender o quão suprido, né? Só tendo uma experiência a gente consegue entender que o Senhor pode nos suprir e que é um suprimento completamente diferente, né? É algo 100%. Não é como no mundo, né? Que é em partes, em momentos, em certas situações, né? Não é assim que funciona com o Senhor, né? Quando a gente aceita Ele na nossa vida, é por completo, né? E a gente tem que ter essa experiência, né? Experienciar Cristo por completo também, né? Não só em algumas partes, para que a gente realmente tenha essa mudança de vida, né? Porque é o que chama muita atenção, não só dos que já nos conheciam, mas das pessoas do mundo também, né? De que Uhum. realmente o Senhor funciona, vamos dizer assim, né? Que a verdade realmente tem uma eficácia, né? É porque a gente muda, né? É porque a gente tem transformação, a gente muda atitude, a gente muda pensamento, e isso é que mostra uma vida dentro de nós, né? E eu acredito que na tua vida também não foi diferente, né? Esse testemunho deve ter impactado muita gente. Eu até brinco com quem me conhece e como eu trabalho com estética, assim, e com as minhas clientes, eu sempre digo que eu aprendi, né, nos meus estudos, que na vida a propaganda é a alma do negócio, né? E eu disse, e na vida cristã, o testemunho é a propaganda do Deus, né? Porque ele fala que nós viemos para ser testemunhas dele aqui, né?
E aí tu poder expressar a tua diferença e as pessoas olharem assim, principalmente quem já te conhecia, dizer assim, meu Deus, né? Mas ela tá diferente. Eu acho que isso é o melhor. Não vou mentir que no início eu tinha medo, assim, da represália ou de algum julgamento de dizer, ah, agora virou crente e tá querendo ser a melhor do mundo, né? Mas eu vi o quanto isso era bom, porque aí sim as pessoas vão poder crer que existe um Deus verdadeiro que transforma, Verdade. que, que faz o agir dele para que a gente queira todos os dias se constranger na frente dele para ser melhor. Que nem ontem eu falei aqui no nosso grupo, eu falando que aconteceu uma situação de uma amiga convidar para ir num lugar, né? E eu menti para ela. Eu botei na mensagem assim: ai, obrigada pelo convite, mas eu estou recebendo visita. E era mentira. E aquilo me constrangeu. Por mais que fosse pequeno, na hora eu tive que orar a Deus, né? E me consertar com ele, porque ele me expôs de tamanha assim velocidade rápida, assim, foi eu mandar mensagem e ele, para que que tu fez isso? Era só dizer que não queria, era só dizer não posso. Era mais bonito do que eu ter dito, ai, me desculpa, eu vou receber visita. Estou recebendo visita, né? Então, isso que eu acho maravilhoso e me encanta todos os dias no Senhor, que ele me constrange, porque eu, que nem eu vi o apóstolo falar, não tem tantas, né, ministrações, mas em alguma delas ele já falou assim, ó, se tu escuta a palavra, tu tá recebendo alimento e isso não transforma, não mexe com nada aqui dentro, irmão, te preocupa, É. né? Porque é sinal que não tá surgindo um efeito. Agora, tu tá te alimentando da verdade. Tu tá buscando essa verdade para os teus dias. Aonde que tu vai aplicar ela? Na tua vida, no teu dia a dia, do simples ao muito, do pouco ao muito, tu tem que expressar isso. E aquilo me constrangeu tanto, sabe, de eu ter uma mentira boba, desnecessária, mas foi a maneira que o Senhor me mostrou que ainda tem coisas Uhum. que a gente erra se tu não vigiar, que tem coisas que tu vai pecar, porque o buscar no Senhor tem que ser constante, É né? A verdade. verdade que o mundo nos dá, ela é momentânea, né? Mas a do Senhor não. Ela é uma só. Não existe hoje tu faz uma coisa, amanhã tu faz outra. É estar no Senhor constantemente, vigiando, cuidando, se consagrando para não cair nessas armadilhas, né, que o inimigo coloca e a gente, se não tiver cuidadosamente consagrado, a gente vai errar, né? Uhum. E Então como é diz o bem Senhor, é o dia a dia, né? O que conta. Não é hoje eu posso decidir, mas amanhã eu vou ter que decidir de novo, né? E várias vezes durante o dia eu vou ter que decidir por Cristo de novo e eu vou firmar na minha decisão e vai ser assim todos os dias, mas sempre com uma graça, né, do Senhor, Uhum. porque como a gente sempre escuta, né, em todas essas mensagens e todos esses materiais que a gente tem, é que a gente é suprido quando permite que o Senhor flua através da gente, né? Quando a gente tá dando um testemunho do Senhor nas nossas atitudes, o Senhor está nos suprindo, né? E isso é uma experiência que a gente não consegue explicar. Ser suprido pelo Senhor é assim, tu vai sentir isso. Não é assim que funciona, né? A gente tem que experienciar para conseguir ter esse entendimento, né? De quão bom é ter esse fluir do Senhor através de nós, né? Michelle, a gente Com já certeza. tá quase chegando no final, mas deixa aí um incentivo final para quem ouviu teu testemunho. Amém. Agradeço a oportunidade, então, e deixo com certeza incentivo a todos buscarem por Deus, buscarem indiferente, seja num grupo familiar, seja num culto, seja através do material, nós temos materiais para todas as áreas, né? Às vezes eu falo para o meu esposo, quando ele diz, bah, eu não evangelizei, eu não falei do Senhor, eu não dei um cartãozinho, eu não fiz uma oração, mas muitas vezes ele dá um material, porque ele é muito de adquirir material e presentear as pessoas, que no início eu dizia, não é para presentear, não, é para presentear, porque é uma maneira de o Senhor entrar naquela casa, de o Senhor buscar a tentar sanar todos os problemas daquela pessoa, né? Então é aí que a gente vai levar a palavra do Senhor. Então, quanto mais os irmãos puderem estar presente na palavra, nos louvores, nos materiais, eu acho que é assim ó, de suma importância, né? E a gente tem muita coisa para ruminar, muita coisa para aprender. Eu sempre digo que eu sou nova na fé, né? São só 3 anos, 2 anos, vai fazer 3 agora, mas que eu vejo assim que tudo que eu preciso eu encontro. Tudo que eu quero, resposta eu tenho, seja nos livros, nos materiais ou na própria editora, né? Na TV Menorá, então, quando veio no início, eu nem mexia muito, dizia, não, vamos usar só nos grupos. Quando eu me deparei com o manancial que tinha ali dentro,
Meu Deus, não tem como tu não acessar, não tem como. Então, não tem como tu levar uma vida tão fácil? Não, tem sim, se tu tiver na presença do Senhor e buscando nele as tuas respostas, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente vem aprendendo que tudo é por ele, para ele, e são todas as coisas, né? Porque só ele é a verdade, né? Não tem outra verdade. E é o que vai nos suprir, né? Então, É se o que tu vai nos suprir. escutou o testemunho aqui, ficou interessado nos materiais que a gente falou, né? Cura Interior ou a própria TV Menorá por assinatura, né? Você pode acessar aí a editora Vento Sul e também a TV Menorá para ter acesso a tudo isso que a gente compartilhou, né? Porque com certeza isso são ferramentas que vão nos auxiliar a trilhar esse caminho, né? E a chegar no final vitoriosos, né? Prontinhos do jeito que o Senhor deseja que a gente esteja, né? Michele, muito obrigada por compartilhar teu testemunho, por ter dado teu tempinho aqui, né, e contado as tuas experiências com Cristo. Amém. Eu que agradeço e sempre à disposição, porque, né? Somos servos do Senhor e servos servem ao Senhor, né? Sempre que precisar, a gente está aqui. É isso aí, muito obrigada pelo teu testemunho e muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo escutando o testemunho da Michele. Mais testemunhos aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.